Eu quero ler no início desse culto aqui, no início dessa meditação, Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. Na ocasião passada a gente falou aqui sobre a grandeza do caráter de Jesus, na sequência como ele colocou no Evangelho de João, a sua história, a sua narrativa, e teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, e nessa entrada triunfal ele foi oficialmente rejeitado pelos líderes judaicos como o seu Messias, quer dizer, ele se apresentou como o Messias para Israel, e então ele foi oficialmente rejeitado ali, e isso, sem dúvida, doeu muito para ele. E a narrativa aqui de Lucas, no capítulo 19, versos 41 a 44, fala exatamente sobre o acontecimento logo após a sua entrada triunfal. Diz o texto: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Queridos, o triste nessa história aqui é exatamente isso. Não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Que significância tem isso para a história de Israel? Para entendermos isso, vamos pensar um pouco sobre lá no passado, a origem da nação de Israel. Israel é uma nação privilegiada, que foi abençoada em todos os sentidos, mas é uma nação que não deu certo, segundo os planos de Deus. E esse choro de Jesus, ele transmite essa profunda tristeza do coração de Deus, quando ele olha para a sua cidade amada, a cidade sobre a qual ele se oferece para ser o seu Messias, o povo para o qual ele veio com promessas históricas, através dos profetas, para ser o rei, e ele é rejeitado. Ele vê essa recusa por parte do povo em recebê-lo como seu Messias. Há poucas vezes na Bíblia que Jesus aparece chorando. E aqui está uma dessas vezes. E eu penso que esse momento de tristeza, de lágrima, deve ter sido, sem dúvida, um momento de muita dor no coração dele. O Messias prometido, profetizado, aguardado, no final das contas, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, ele é rejeitado pelos líderes judeus. Então, olhando para a história de Israel, a gente, para um rápido resumo, só precisa olhar aquilo que está lá em Êxodo, capítulo 12. Vamos entender que desde Êxodo, capítulo 1, aparece a história de Deus chamando Moisés para libertar a nação de Israel. Na realidade, o período gestacional de Israel é de 450 anos. Um período longo, desde Abraão até ali. 450 anos se passam, agora já é uma nação grande, é muita gente, talvez 2 milhões de pessoas que estão lá no Egito como escravos. Deus chamando a atenção do faraó para que fosse ou permitisse a nação de Israel sair, mas o faraó endurecendo seu coração e não permitindo que isso acontecesse.
Então acontece no capítulo 12 de Êxodo, versos 29 a 33, aquilo que, no final das contas, caracteriza o nascimento oficial da nação de Israel e é estabelecido como o primeiro dia do primeiro ano da história de Israel. É o dia natalício dessa nação. Diz o texto: então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa em que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. E os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então a gente não precisa entrar muito nos pormenores desse período de Êxodo 1 até 12, porque todos nós conhecemos bem. As 10 pragas sobre o Egito, cada vez se agravando mais, até chegar a um ponto culminante em que os primogênitos são mortos, e para que a nação de Israel fosse protegida e cuidada, era necessário colocar o sangue nos beirais e na altura da porta, para que o anjo da morte não entrasse e matasse também os seus primogênitos. Então a morte dos primogênitos, ou mais especificamente a morte do cordeiro, com o seu sangue marcado nas portas e nas ombreiras de cada casa dos israelitas, marca o início dessa história de Israel. Terrível para os egípcios, mas grande para essa nação que agora constitui uma nação que está caminhando debaixo dos cuidados de Deus, debaixo da proteção de Deus. Então a manifestação das 10 pragas que arruinaram o Egito e a condução de em torno de 2 milhões de pessoas pelo deserto, sendo sustentado milagrosamente por Deus, já é por si só uma marca enorme, gigantesca, do cuidado soberano e sobrenatural de Deus para essa nação. Vamos prestar bem atenção quantas vezes Deus, de forma soberana, intervém para manifestar a sua proteção para essa nação, o seu amor, o seu zelo, a sua compaixão, a sua paixão por Israel. Logo depois da saída, eles chegam ao Mar Vermelho, e ante a visão que os egípcios tiveram da perda dos seus escravos e começam a persegui-los, o Mar Vermelho se abre e os israelitas passam incólumes, passam livres, abençoados por Deus. E assim vão para o deserto, guiados e sustentados por Deus por um período de 40 anos nessa proteção maravilhosa. Eles recebem leis e estatutos específicos que até hoje, em grande parte, constituem a base da jurisprudência de muitas nações. Até hoje, através da promessa que Deus fez para Abraão: abençoarei todas as nações da terra. Um dos fatores dessas bênçãos está nessas leis específicas que Deus deu para os israelitas. Mais adiante, depois dos 40 anos, nós temos a conquista da terra sob Josué. Gente, quantos milagres, quantas situações, quantas vezes o próprio povo dizia: se não é a presença de Deus, nós não teríamos tido condições para conquistar tudo que nós conquistamos. E outro fator interessante, amados, nenhuma outra nação do mundo inteiro, em todo o período da história humana, nenhuma outra nação
tem o seu lugar específico, marcado e demarcado por Deus como herança eterna. A região de Israel, que hoje não é ocupada pelo Estado de Israel em toda a sua extensão, mas toda aquela região prometida por Deus pertence a Israel, é promessa de Deus feita para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, e dando a garantia da sua aliança, da sua promessa, do seu compromisso em cumprir. Mas eu chamo a sua atenção para um outro fator interessante. A nação de Israel é designada por Moisés como uma nação muito especial. Em Deuteronômio, no capítulo 4, versos 6 a 8, está escrito assim: vocês devem obedecer-lhes e cumprir os mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos os decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e muito inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Então são fatores tremendamente importantes da intervenção de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, da manifestação de Deus constantemente no convívio, na relação sua com a nação de Israel. Êxodo capítulo 19, verso 4, tem uma expressão que diz assim: eu carreguei vocês sobre asas de águia. É uma expressão pouco conhecida para nós, mas uma águia, quando seus filhotes aprendem a voar, eles são empurrados literalmente pela mãe, pelo penhasco, e caem, eles batem a asa, e a mãe e o pai daquela águiazinha nova vai acompanhando. E quando ela percebe, ou quando os pais percebem que ela não consegue suportar, elas vão por baixo da águia, filhote, e o pegam sobre o seu dorso e o levam de volta para o ninho. É assim que Deus cuidou da nação de Israel. A nação passou por situações adversas, mas em cada momento de extrema adversidade, lá estava presente o socorro de Deus. Lá estava junto o Senhor, cuidando de cada detalhe dessa grande nação. E assim, essa nação foi desenvolvendo, vivendo, uma nação e que tem um Deus como o seu rei, mas tristemente chega um período da história em que essa nação se rebela contra esse princípio e diz: Samuel, nós queremos um rei como todas as outras nações têm. Samuel, o profeta daquele tempo, se entristece muito. E Deus diz para Samuel: Samuel, você não precisa se entristecer. Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim como o seu rei, para que eu não governe sobre eles. Gente, que nação como essa nação de Israel, além dos preceitos, dos mandamentos, além da sabedoria concedida por Deus, além de tudo isso, com a proteção e a presença de Deus, o tabernáculo, os sacrifícios, a liberdade de servir, não existe nenhuma outra nação como a nação de Israel, tão abençoada e tão planejada por Deus para que fosse bênção, modelo para todas as nações do mundo. Mas desde o início, lembram, desde a saída, já chegando no Mar Vermelho, quando eles viram os exércitos de Faraó chegando perto, a primeira reação deles foi: Moisés, o que é que você fez conosco? Vamos todos morrer. Eles se esqueceram do recente milagre, talvez um dia e meio, do recente milagre da libertação, e já se apavoraram e já reclamaram contra Deus.
Passado o Mar Vermelho, que sem dúvida deveria marcar a vida deles como sendo algo extremamente grande do cuidado de Deus. Pouco tempo depois, faltou-lhes água, e o que é que o povo fez? Murmurou para Moisés, dizendo: era preferível que morrêssemos como escravos no Egito, pelo menos lá tínhamos água para beber. Ó mentezinha fechada, bloqueada para o poder de Deus. Eu gosto de usar uma frase que um dia eu vi, que grandes sinais, grandes milagres, acontecimentos fantásticos e extraordinários operados por Deus não são sinônimo de legítima conversão a Deus. E se há uma nação que revela isso, essa nação é Israel. Isso para nós hoje também. Milagres soberanos, grandes milagres que Deus faz em famílias, em vidas, que a gente pensa, agora essa pessoa vai humilhar-se, vai buscar o Senhor. E dali a pouco aquela pessoa novamente cai em pecado e vive uma vida pior do que era antes. Então milagres, sinais, maravilhas não são sinônimo de filiação a Deus. Israel teve que padecer por 40 anos para comprovar essa sua incredulidade, porque rejeitaram a soberania de Deus. Agora é interessante notar um detalhe. Essa nação que deveria ser o símbolo da presença e cuidado de Deus, cujo propósito era o de abençoar todas as nações da terra, opta pelo caminho da desobediência e da rebelião. O concerto que Deus faz com Israel é um concerto condicional. E aí está o grande problema. Deus chama a nação, traz ela lá no Monte Sinai. Então, lá em Êxodo capítulo 19, versos 4 a 6, ele diz para Moisés: vá e fale para o povo. Vocês têm visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora veja bem o concerto de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O concerto condicional implica nisso. Se, então, se vocês me ouvirem, se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês guardarem os meus preceitos, se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês forem obedientes a tudo aquilo que eu falei, então vocês serão minha propriedade peculiar. Imediatamente diante dessa colocação, o povo de Israel disse: tudo que o Senhor falar, nós faremos. E Deus aceitou esse concerto. E logo depois a nação começou a fracassar. Fracassar e a fracassar. Haviam aceito esse concerto condicional. E Moisés subiu ao monte, ficou lá os 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei e todos os mandamentos. E antes dele poder vir com aquelas tábuas, regozijando-se da grandeza da nação, o povo já estava se rebelando, o povo já estava se idolatrando, se contaminando com o bezerro de ouro. Rebeldia no coração. E assim a história continua. A história continua sempre manifestando essa postura de rebelião da nação de Israel. Mas, meus amados, dentro do concerto condicional, no livro de Êxodo, no capítulo 28, eu não vou ler porque todo o capítulo é importante. São 68 versículos. E desses 68 versículos, dentro do escopo do concerto condicional, são 14 versículos que Deus fala as bênçãos decorrentes da obediência, mas são 54 versículos que falam das maldições
decorrentes da desobediência aos mandamentos de Deus. E nós não precisamos ir longe para vermos que a nação de Israel, no seu intuito de rebelar-se contra Deus, ela colheu muito mais os efeitos da maldição desses 54 versículos, a partir do verso 15 de Êxodo 28 até o verso 68. 54 versículos de maldições, mas tão terríveis, tão duras, tão grandes, que ao ler essas maldições, hoje ainda a gente fica apavorado. Depois, quando já com o seu reino, com o seu rei, constante rebelião, os profetas Isaías e Jeremias são levantados para profetizar contra o pecado de Israel, tentando trazer a nação de volta, e eles cada vez mais se afundando, Os profetas são mortos, são apedrejados, são repudiados, são rejeitados, são descartados, porque a nação queria viver o modelo das nações em sua volta, não queriam Deus como seu modelo, e aí a nação é levada cativa para a Babilônia e sofre as consequências da sua rebelião. A nação que deveria ser a nação abençoadora, agora está debaixo da maldição de Deus. E a partir de então, através da história, mesmo Israel voltando depois de 70 anos para a sua cidade, sempre até hoje viveu debaixo do jugo de imperadores, de governantes, de pessoas corruptas, pessoas que odiavam. E até hoje existe esse ódio radicado no coração de muitas pessoas contra a nação de Israel. Se não é, apesar de tudo, o cuidado e o amor de Deus, por causa da sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, como Deus mesmo disse, se não fosse por causa da promessa dele, feita aos patriarcas, essa nação já teria desaparecido faz muito tempo. E vamos levar em consideração, eu disse antes que Israel é a única nação em toda a história, em todo o mundo, que tem o seu lugar definido como promessa de Deus, lá naquela região, na Mesopotâmia. Não existe outra nação, só Israel. E apesar da rebelião dessa nação contra Deus, que hoje está totalmente contrária ainda com relação ao seu Messias, é uma nação que tem sido bênção em muitos setores para a sociedade em nossos dias. Apesar da perseguição contra eles, apesar de serem rejeitados, a nação de Israel, pelo seu tamanho, ela hoje constitui talvez a única nação onde há tantos prêmios nobres que nenhuma outra nação conseguiu atingir. Seja na medicina, na física, na química, na matemática, na literatura, em todas as áreas, há israelitas com o prêmio Nobel caracterizado. Enquanto há outras grandes nações, por exemplo, nosso Brasil, esse gigante, não tem ninguém que tenha recebido o prêmio Nobel até hoje. Mas a pequena nação de Israel. E isso por si só comprova o fato que, por mais rebeldes que eles sejam, ainda Deus está com as suas mãos cuidando. Porque se Deus fizesse literalmente tudo o que ele promete lá em em Deuteronômio capítulo 28, essa nação deveria ser erradicada totalmente da presença de Deus. E na promessa feita a Isaías, Deus fala assim: podem até o sol e a lua deixar de existir como luminares. Podem muitas coisas acontecerem, mas eu não me esquecerei de ti, ó Jerusalém. O seu amor, a sua paixão por essa nação, apesar da rebeldia. Há um outro fator interessante que eu quero tornar relevante aqui agora. Amnon Yitzhak é um rabino que atualmente mora em Israel,
Ele tem um artigo, uma palestra muito interessante que ele faz, está no YouTube. Eu já falei com várias pessoas a respeito dessa palestra. E ele começa a falar sobre o porquê Deus permitiu que o holocausto nazista acontecesse sobre a nação de Israel. Por que é que Deus não interveio? Há muitos israelitas hoje que dizem: onde está esse chamado Deus de amor que permitiu que a nação de Israel fosse tão duramente castigada? Onde está esse Deus de amor, que se diz Deus de amor, que permitiu que os nossos filhos fossem mortos pelos nazistas? E esse rabino então começa a ler. Ele lê todo o capítulo 28 de Deuteronômio. E ele conclui assim: quer saber de uma coisa? Deus não fez nada de tudo aquilo que nós merecíamos por causa da nossa rebelião. Amnon Yitzhak é um desses rabinos que tenta trazer Israel de volta para o temor a Deus. E ele mesmo sente que dentro dessa nação existe uma tendência forte para se afastarem cada vez mais do Senhor. Tel Aviv é reconhecida como a capital da homossexualidade. É reconhecida como Sodoma e Gomorra do século 21. Uma nação rebelde contra Deus. Jesus chorou sobre essa nação. Ele chorou por causa da postura da nação naqueles dias. Eu creio que as lágrimas dele também serviram para descrever o terror que essa nação haveria de enfrentar. Porque por mais que eles fossem espalhados pelo mundo inteiro, eles não conseguem encontrar uma pátria em lugar nenhum. Porque eles sabem, no íntimo deles, os israelitas sabem, que o lugar deles é em Israel. Mas eles continuam duros e rebeldes contra o Senhor. Então, um justo motivo para Jesus chorar. E Paulo relata em Atos capítulo 28, verso 28, uma tremenda declaração que me representa assim que esse espécie de nojo que Deus tem dessa nação e a necessidade de colocá-los debaixo de um duro castigo faz com que Deus bloqueie a mente deles agora. Eles não reconhecem Jesus como o seu Messias. Tanto é que Jesus fala naquela declaração: vocês verão em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus deu para você. Então esse bloqueio na nação de Israel é por si só um castigo de Deus, porque Paulo diz: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Isaías fala: esse povo, ouvindo, ouvirão, mas não entenderão. Vendo, verão, mas não enxergarão. E faz uma sentença dura, direto da boca de Deus, dizendo: eu não quero que esse povo se converta. Eles precisam passar por um duro castigo por causa da sua rebelião. O choro de Jesus é um choro relevante nessa parte da história. A dor de Deus por causa da rebelião de uma nação que deveria ser o modelo para todas as nações. Romanos capítulo 9, 10 e 11 são um resumo de uma descrição que Paulo faz da consequência dessa rebeldia. Por causa dessa rebeldia, surgiu esse povo chamado igreja no projeto de Deus. Talvez até nós podemos dizer, como Paulo mesmo diz, graças ao endurecimento da nação de Israel, nós alcançamos
a salvação na pessoa de Jesus. Porque o endurecimento de Israel levou eles a crucificarem Jesus. E Jesus tornou-se para a igreja o único e suficiente Salvador. Eu quero encerrar com uma declaração triste também, referente à igreja do Senhor Jesus. Se falamos tanto sobre a rebeldia da nação de Israel, a igreja, no contexto da atualidade, não está nada melhor do que a nação de Israel no auge da sua rebeldia também. E o texto que eu faço questão de ler é Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 18. A carta que Jesus manda ao anjo da igreja em Laodiceia, que representa esse tempo difícil de apostasia da igreja em nossos dias. Veja bem, isso representa o nosso tempo. Isso representa a igreja mesclada de falsidade, de heresia, de vida boa, de acharem que pelo único fato de serem igreja ou serem membros de uma igreja já são salvos. Eu volto a dizer que sinais e milagres não são sinônimo de filiação divina. E aqui está um verdadeiro modelo. Pois Jesus diz para essa igreja: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. No entanto, você não reconhece que você é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-te este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Que pena para nós como igreja. Podemos falar o que quiser da nação de Israel, mas estamos em tempo de um terrível juízo sobre a igreja de Jesus. O arrebatamento acontecerá, e dessas multidões que se propõem ser membros da igreja, que se acham salvos, mas que não mudam o seu modo de ser e de viver, eles terão uma grande e terrível surpresa quando o arrebatamento acontecer. E essa surpresa está ali: serem vomitados da boca de Jesus. Que nós, como igreja, sejamos dinâmicos na nossa postura de vivência e adoração a Deus. E não adotar o mesmo orgulho, prepotência e arrogância da nação de Israel. Porque o tempo está chegando em que a definição toda deverá acontecer. Ora vem, Senhor Jesus. É a declaração final do apóstolo João. E deve ser a declaração também da igreja verdadeira, que anseia pela volta do Senhor Jesus. Mas há muita gente enraizada nesse mundo, presa a esse mundo, membro da igreja, comungante, participante, mas suas raízes estão totalmente mergulhadas aqui nesse mundo sujo. Não há ligação entre eles e o único Salvador. E quando o Senhor Jesus vier e buscar sua igreja, eles perceberão que será tarde demais. Que possamos nós tomar como modelo a história de Israel e as consequências da sua necessidade, da sua estultice, e aproveitarmos esse tempo para uma autêntica aproximação ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós
e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nesse tempo presente, o Senhor ainda dá oportunidade para nós nos aproximarmos de Ti, termos o nosso tempo na presença do Senhor. E eu quero suplicar que nós, que nos dizemos Igreja do Senhor, tenhamos essa autenticidade da presença e da comunhão com o Espírito Santo, para que o dia da volta de Jesus não nos pegue de surpresa. Faça-nos acordar, ó Pai, nesse tempo presente. E conceda, Senhor, essa sabedoria para cada um viver intensamente na presença do Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Eu peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.